Bom dia a todos. Antônio César Domingues Edu, espiritualista cristão graalita, leitor e estudante da mensagem do Graal de Abidrushim, obra Na Luz da Verdade, obra em 3 volumes, editada pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Essa obra também é editada, a mensagem do Graal, Na Luz da Verdade, em 3 volumes de Abidrushim, é também editada pela Fundação da Mensagem do Graal. Ela é editada no português europeu, enquanto que a edição da Ordem do Graal é o português brasileiro. Eu atualmente estou relendo essa obra do português europeu, que tem algumas pequenas diferenças em relação à tradução e à versão do português brasileiro. A Fundação da Mensagem do Graal é sediada em Stuttgart, Alemanha, e ela traduz a Mensagem do Graal para mais de 20 idiomas. Na minha página do Facebook, Antônio César Domingues Edu, com H-E-D-O. Edu é espanhol, né? Meu avô paterno era imigrante espanhol. E a minha avó paterna era filha de italianos, Brichesi. E, enfim, eu tenho aí uma parte aí de descendência espanhol, por parte de pai, né? Espanhol e italiano. E por parte de mãe é o Domingues. Eu não sei as misturas que talvez tenham, né? Algo que eu desconheço. Mas pode ser que tenha aí alguma coisa, alguma parte de português, também espanhol. Aí eu não sei exatamente. Mas enfim, a questão aí que eu estou falando sobre os últimos 2 vídeos, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, do corpo terreno de Jesus Cristo, né? Que isso não é possível de acordo com a perfeição das leis de Deus. Deus é perfeito, suas leis são perfeitas, e não admite mudanças. Então, Jesus era filho de um centurião romano, Creolus. Essa história está a verdadeira história de Jesus está no livro Jesus, o Amor de Deus, e os Apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Eu estou aqui refletindo, teorizando também sobre a questão dos ossos de Cristo, seus restos mortais, que sempre digo e acredito, até prova em contrário, que estão ocultados no interior do Calvário de Gordon, em Jerusalém. O Calvário de Gordon é um aglomerado rochoso que fica a partir do portão de Damasco, no setor norte da Jerusalém histórica, saindo das muralhas de Jerusalém. Na parte externa, em sentido nordeste, fica uns 200 metros. E fica em relação ao sepulcro, Igreja do Santo Sepulcro, fica uns 700 metros ao norte, em linha reta, né? Uns 650 metros, por aí. 650 metros em linha reta,
a partir da igreja do Santo Sepulcro. Foi esse o trajeto que outrora José de Arimateia, que outrora, a pedido de Maria de Nazaré, que na verdade essa era a vontade de Deus, os restos mortais, o corpo terreno de Cristo foi ocultado por José de Arimateia e apóstolo João dentro de um aglomerado rochoso. E esse local, eu creio que seja justamente o Calvário de Gordon, no fundo da órbita direita do Calvário de Gordon, porque a pessoa que conhece o Calvário de Gordon sabe do que eu estou falando, a face do Calvário. É só digitar aí, Calvário de Gordon, lugar turístico, muito famoso em Jerusalém. Só digitar aí no busca do Google, Calvário de Gordon, vai aparecer as fotos do Calvário de Gordon, a face do Calvário. Então, na órbita, caverna direita do Calvário de Gordon, no fundo, segundo eu creio, segundo minha teoria, está a entrada oculta que leva ao sepulcro oculto de Cristo, onde estão seus restos mortais. Os restos mortais de Jesus Cristo existem. Existem porque Deus é perfeito e suas leis são perfeitas. Isso vai ser provado. Vão ser descobertos os restos mortais de Jesus Cristo, seus ossos. E penso que até analisando a sua alçada, então, possivelmente vai se verificar que conforme eu também creio, que o chamado Santo Sudário de Turim é real, é autêntico. José de Arimateia, ele teria guardado aquele primeiro sudário que envolveu o corpo de Cristo, né? Quando ele encerrou no local definitivo e oculto o corpo de Cristo, ele tirou aquele primeiro sudário e o guardou para si. E esse é o sudário de Turim, segundo eu creio. Isso é uma coisa lógica. Aí colocou um novo sudário em Cristo, preparou novamente o corpo dele, isso mais ou menos 35 horas após a sua morte, e ficou lá os restos mortais de Jesus Cristo. Então, e através do exame, talvez até do sudário, talvez, e a fisionomia de Cristo, e também dos seus ossos, né? Descobrindo os ossos vão ser comprovado a autenticidade do sudário de Turim. E também penso que é possível, até através do sudário de Turim, se identificar a origem de Jesus Cristo, que ele é a origem romana. O pai dele, Creolos, era romano, era um militar romano. E então isso, e a mãe dele, naturalmente, Maria de Nazaré. Então ele era metade romano, metade judeu. Então tem estou lendo aqui a dissertação 48, ressurreição do corpo terreno de Cristo. Dissertação do segundo volume da Mensagem do Graal na Luz da Verdade, obra em 3 volumes de Abdrushim. Essa aqui é uma parte, então vou ler aqui um parágrafo. Todas as doutrinas sempre se referem com acerto à perfeição de Deus. Se, portanto, a origem ou a fonte de tudo é perfeita, claro é que tudo quanto daí parte deve ser perfeito também. Logo, devem ser também perfeitas, necessariamente, as leis existentes na criação, que emanam de ações da vontade divina. Deduz-se, logicamente,
que uma coisa não pode estar separada da outra. Essas leis perfeitas da criação penetram e sustentam tudo quanto se formou, fazendo-o sob a forma de leis da natureza. Então tá aí. As leis de Deus são perfeitas e elas não podem ser alteradas. Isso tudo, essa vergonhosa crença cega, isso está presente exatamente na religião denominada cristã, que na verdade está muito fora do que Cristo foi, da verdade de Cristo. Né? Aí prevaleceu a fé cega, a idolatria, enfim, todas as crenças falsas das pessoas que se aferram à fé. A fé hoje é pecadora. Por que é pecadora? Porque hoje, na evolução que seguiu-se da intelectualidade humana, enfim, não pode se admitir mais fé. Tem que ter convicção. No lugar da fé tem que ter a convicção. E a convicção, ela se faz através dos questionamentos, da realidade. Então, não aceitar assim, broncamente, assim, ingenuamente, uma fé herdada de paz, enfim, da sociedade que nos impôs, sem refletir. Né? Enfim, nesse mundo cristão todo, né, que é muito cheio de coisas absurdas, né, a começar pelos próprios catolicismo, né, de idolatria de pessoas, de santos, de Maria de Nazaré, são tudo uma coisa assim, tudo das trevas, né, que prevaleceu o raciocínio. Com Lutero procurou-se tirar pelo menos boa parte dessas mentiras, dessas pensamentos humanos, essas ambições humanas que prevaleceram na igreja. Né? Então, mas mesmo assim, muitas outras coisas permaneceram erradas. Né? Coisas recentes, vamos ver tantas coisas deturpadas desse verdadeiro ensinamento de Cristo. Por exemplo, hoje vemos as igrejas partindo para essa coisa materialismo de, de coach, né? Enfim, coach, essa coisa de pensamento positivo, de prosperidade financeira, quer dizer, tudo coisas do raciocínio, né, que prevaleceu. E crença cega, por exemplo, vemos aí no Testemunho de Jeová, pelo que eu sei, eles não admitem nem o Espírito Santo e nem a eternidade no reino espiritual. Eles acham que a eternidade vai ser feita aqui na Terra, é material, paraíso. Não é. A questão do paraíso, quando se fala na Terra, é uma humanidade que segue a vontade de Deus. Se seguir exatamente a vontade de Deus, não há crença falsa, não há assaltos, não há doenças. Então, mas não significa que nós não vamos morrer aqui, porque tudo na matéria é transitório. Nós não somos daqui, nossa essência é espiritual. Nossa finalidade é retornar ao paraíso espiritual, a nossa pátria eterna. Agora, os presbiterianos, me parece que, pelo menos que eu tenho visto aí, tem muitas coisas que eles refletem de uma maneira certa. Não estou dizendo tudo, né? Tem umas crenças que originaram do catolicismo que prevalece, como, por exemplo, essa questão da concepção do corpo terreno de Cristo, que essa chamada concepção imaculada. Imaculada é quando existe o amor puro. Não significa que não tem que ter um ato sexual, uma geração. Isso todo para nascimento sempre tem que existir. Não existe exceção nas leis de Deus.
Mesmo no caso de Jesus, ele aceitou tudo para se encarnar e viver entre os homens, ele aceitou tudo que existe das leis do seu pai, de Deus Pai. Então tinha que haver uma geração normal, como todos, né? E também a questão do corpo terreno de Cristo são dois, permanecem em todo o chamado mundo cristão, né? Que o corpo de Cristo existe, né? Os restos mortais, isso é matéria, não admite se transformar o corpo terreno. E a ressurreição se faz através do espírito, né? Da essência espiritual. Então essa dissertação de Abdrushim, Abdrushim é o espírito da verdade, Emmanuel Abdrushim, que Jesus Cristo prometeu. Então todos aí, o chamado mundo cristão, predomina as virgens tolas, né? Que não foram capazes de reconhecer o espírito da verdade. Então, que é justamente Emmanuel Abdrushim, a mensagem do Graal na luz da verdade. Só se consegue a salvação através dela hoje, porque a Bíblia ela só é útil para quem conhece de fato as leis de Deus, conhece a mensagem do Graal e reconheceu o espírito da verdade, porque aí pode discernir o falso do verdadeiro que existe na Bíblia. Então aí ela pode intuir, muita coisa pode se tornar útil. E então, vamos lá. Eu estou aqui lendo e refletindo sobre partes dessa dissertação. A perfeição equivale, porém, à inalterabilidade, de onde se conclui que é impossível um desvio nessas leis básicas e naturais. Por outras palavras, em circunstância alguma podem ocorrer exceções que contradigam em quaisquer acontecimentos essa normalidade. Então, tudo que contradiz isso, como por exemplo essa questão do nascimento de Cristo, o pai dele criou um centurião romano. Essa história verdadeira de Cristo está no Jesus, o amor de Deus, e os apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Graal na Terra. www.graal.org.br. Deixa eu só fazer um parêntese. Estou aqui no meu canal, iniciei há 10 meses, em outubro do ano passado, aqui do YouTube. Então, eu sempre dou recado aí. Quem gostou dos temas que eu desenvolvo, então seu like. Se não gostou também, não tem problema, tá? Dislike. Se gostou, também se inscreva no canal. Estamos aí tentando ampliar o canal, ainda está muito simples, muito modesto. O principal é o conteúdo, eu gravo. O importante é passar. Meu objetivo aqui no meu canal é passar as ideias, os temas, as teorias, meus pensamentos que eu divulgo no Facebook, né? No Facebook, minha página do Facebook desde 2011. São 9 anos que eu estou aí no Facebook. E aí faz quase um ano estou aqui no canal do YouTube. Então o importante aqui no meu canal não é o cenário, não é passar a ideia, que tenha um áudio bom, que as pessoas possam entender as minhas ideias, o que eu me proponho. E é isso é o fundamental, que tenha um bom áudio e eu consiga passar os meus pensamentos, as minhas crenças. E é isso que é o principal. Então, está dado o recado. Vamos continuar na dissertação 48 do segundo volume da obra Na Luz da Verdade, a Mensagem do Graal de Abdrushim. Então está aqui. A perfeição equivale, porém, à inalterabilidade,
Então, se conclui que é impossível um desvio nessas leis básicas e naturais. Até a questão da justiça, porque Deus é pureza, justiça e amor. Esses três princípios estão conectados. É vivos, né? São conceitos vivos. Em Jesus prevalece o amor. E em Emmanuel Abdurshim prevalece a vontade, a justiça de Deus, que é o Espírito Santo. Então, isso também faz parte das leis de Deus que foram instituídas, estão centrados, ancorados nesses três princípios: pureza, justiça e amor. Não existe isso. Essa questão, outro engano mortal que existe nas chamadas crenças cristãs, que não tem nada a ver com Cristo, esse absurdo de ideia que achar que Cristo tinha que vir aqui para morrer, sangrar na cruz. De forma nenhuma. O objetivo, a missão de Cristo veio trazer a palavra, que só a palavra, desde que ela seja compreendida, vivenciada de fato, a palavra de Cristo, ela salva. Somente isso. A morte de Cristo foi uma circunstância que ele aceitou para que a palavra dele permanecesse presente na terra. Porque ele viu que o ser humano não estava entendendo, compreendendo e acreditando na missão dele, como filho de Deus. Muito poucos, enfim. Então ele percebeu que isso não seria alcançado. E então ele percebeu que tinha que ir a Jerusalém e que uma vez indo em Jerusalém ele seria morto. Mas ele viu que isso para confirmar a sua missão, ele não vamos dizer, ele não se acovardou, ele quis cumprir integralmente. E durante esse processo, devido ao estado interior do ser humano, ele viu que não tinha outra alternativa. Aí ele aceitou a morte. E com a sua morte ele selou a sua verdade, a sua palavra. Mas não que Deus mandou ele aqui na terra para ele que ele morresse e sangrasse. Não é isso. O que salva é a palavra dele, tornada vivenciada. E é um pecado mortal essa crença absurda. Que Cristo teria que sangrar na cruz e, enfim, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é a palavra dele, é o Espírito, é a parte divina. É isso que nós temos que assimilar em nossos espíritos, no nosso interior. É isso que salva. A morte dele foi um crime. Um assassino brutal, próprio dos seres humanos, da condição da maioria de nós, somos seres humanos. Portanto, não pode ocorrer nenhuma ressurreição da carne que, como matéria grosseira, tem que ficar incondicionalmente presa às coisas materiais. São as substâncias. Todos os mundos do reino espiritual que prevalecem são as substâncias. Prevalece não, é exclusivamente a substância espiritual que permanece, que ela é eterna. Por isso que lá no reino espiritual não há transformações. Há evolução, há progresso, mas não mudam. Por isso que lá nós somos eternos. Os reinos materiais sempre serão assim, elas se transformam. A matéria ela é de tal forma substância densa que ela não tem vida, ela tem que ser encandecida de dentro para fora, através da entialidade e dos seres entiais. Os seres entiais são eternos também. E dos espíritos humanos que vêm que tem sua essência espiritual, a irradiação, né? Então é encandecida de dentro para fora. Por que nós vivemos? Por que nós encarnamos? Por causa da nossa essência, que pulsa a nossa essência espiritual.
Então irradiando de dentro para fora. Mas essa radiação, por mais intensa que seja, não nos permite sermos eternos aqui na matéria. E nada é eterno. Mesmo as estrelas, que podem existir por bilhões de anos, elas têm um ciclo final de transformação. Visto todas as leis primordiais terem promanado da perfeição divina, não pode também, de forma alguma, emergir de modo diferente qualquer ato voluntário de Deus, e sim apenas conforme Ele determinou, desde o início, princípio da criação. Então, devido à perfeição de Deus, o que foi estabelecido desde o início, ele permanece, ela não pode ser alterada. Tudo que aparece das crenças é crença cega, que está fora da realidade de Deus. Essa a questão do pecado da fé. Na época de Cristo, Cristo só podia exigir de nós, seres humanos, a fé, porque não estava capacitado ao raciocínio, às reflexões. É uma época era bem primitiva em termos de científicos, enfim, e também de compreensão. Então, o Jesus só podia admitir a fé. Então, ele disse, tinha muito mais a dizer-vos, mas vocês não estão capacitados a compreender. Então, por isso, ele disse, né? Por isso peço que vocês tenham fé nas minhas palavras. Então, Jesus era a única coisa que ele podia exigir de nós, seres humanos, na época. Mas ele dizia, quando o Espírito da verdade vier, ele vos revelará toda a criação e vos fará chegar a hora, esse é do juízo final. O Espírito da verdade é Emmanuel Abdrushim, autor da Mensagem do Grau na Luz da Verdade, obra em 3 volumes. Somente por esta obra nós podemos ter a oportunidade de nos iluminarmos espiritualmente e nos salvarmos, obtermos a vida eterna. Aqui está. Agora depende de cada um de nós. Fazer por onde? Não basta apenas ler a Mensagem do Grau, enfim, decorar ela inteira. Temos que vivenciar. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Ninguém está automaticamente salvo, como também ainda mais no caso de Jesus, que ficam aí os chamados cristãos apenas na Bíblia, com conceitos falsos. Isso leva à morte espiritual, e não à salvação. Logo, sempre que quaisquer doutrinas excluem essa evidência natural, condicionada pela perfeição divina, mostram que se apoiam em fundamentos falsos, edificados sobre o intelecto humano, que depende do tempo e do espaço. Por isso, elas não podem ser elevadas à categoria de mensagens divinas, porque estas não apresentam falhas, já que emanam da própria perfeição daquilo que, por ser a verdade, não tem lacunas e é compreensível exatamente por sua grandiosidade simples. Antes de mais nada, é natural, porque aquilo que se chama natureza promana da perfeição da vontade divina, ainda hoje recebendo dela de maneira constante a sua vida, não podendo também ser sujeita, por conseguinte, a nenhuma exceção. Então, aí exatamente as doutrinas, né? Todas as doutrinas religiosas têm conceitos falsos, ou então que foram limitados para aquela época, né? Que não se tinha possibilidades de maior compreensão, porque eram preparadores do caminho, como Zoroaster, Lao Tse, que traziam
preparadores do caminho para aquele que virá, que era Jesus Cristo, e depois Jesus Cristo, Filho de Deus, e o Filho do Homem, Emmanuel Abedurchim, que é o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo, que vieram nos trazer a criação, a compreensibilidade de acordo com a nossa capacidade atual da humanidade. Mas intelectualmente, racionalmente, sim. Perdemos em termos de intuição, perdemos aquela... Quanto mais nos tornamos racionais unilateralmente, mais nos afastamos da nossa essência espiritual. Mas essa ponte com o nosso espírito não se faz com crença cega, se faz sim com conhecimento e prática das leis de Deus, da vontade de Deus. E isso hoje só se consegue através da mensagem do Graal, de Abedurchim. Então, daí essa é a principal necessidade do ser humano. A prioridade número 1 que existe hoje para cada um de nós, seres humanos, é a mensagem do Graal. É reconhecer o Espírito da Verdade, que veio aqui na Terra, não foi reconhecido enquanto estava encarnado, mas nos deixou a mensagem do Graal, na luz da verdade. Então, todas as religiões, e principalmente a cristã, é a mais idólatra que hoje que existe, mais com crenças falsas, justamente porque é originária do Filho de Deus, portanto de Deus. Então ela é a mais pecadora religião que existe, e mais errada nos seus conceitos, nas suas presunções, enfim. Ela é que está mais descaracterizada em relação à vontade de Deus. Então é isso. Então, vou encerrando por aqui esse vídeo. Muita paz, muita luz a todos. Namastê.